Então, para quem vai olhar as definições do que é a moeda dentro dos manuais de economia tradicionais, o que vai se encontrar é um material, uma mercadoria inerte, passiva dentro da economia e que serve apenas para facilitar os meios de troca. Um meio de troca. Meio de troca. Na economia keynesiana, o dinheiro é o início e o fim da atividade capitalista. Quer dizer, ele é o objetivo final da acumulação. Então, por que isso? Porque a moeda ela é a representação última do dinheiro, da riqueza, do valor. E isso faz com que os recursos monetários adquiram uma grande importância. Eles também, por outro lado, a moeda ela é a riqueza hoje. Como ela é a materialização, a representação da riqueza, ela também se faz no tempo presente. E por essa razão, na hora que a gente tira 10 reais da nossa carteira e mostra para alguém, o que a gente está fazendo ali é materializar e tornar presente a riqueza. Reparem que não é necessário a gente ter a moeda no bolso para a gente ter acesso à moeda. O crédito, ele é, em certo sentido, a contraface da moeda. Quem tem crédito tem moeda. E quem tem moeda tem crédito. Existe uma relação circular de determinação que faz com que os bancos ocupem uma posição privilegiada dentro da economia. Porque ao criar moeda e crédito, ao criar crédito, criam moeda. Ao receberem moeda, se encontram na capacidade de criar crédito. Então a moeda, ela é importantíssima não apenas como um meio da atividade capitalista, mas ela passa a ser compreendida como o início e o fim. Isso faz muita diferença, porque o acesso à liquidez, o acesso à moeda, ele passa a ser uma necessidade dentro da economia capitalista se nós a analisarmos do ponto de vista de uma economia contratual. Ou seja, para que os fluxos materiais eles discorram no tempo, ao longo dos elos das cadeias produtivas industriais, desde o nascimento como um alimento ou como um minério, esse material vai ser transformado até o consumo. E essa longa cadeia, ela não é feita de pagamentos à vista, mas ela é constituída de diferimentos entre a entrega das mercadorias e o seu respectivo liquidação financeira. Este descasamento torna necessário o crédito. Portanto, quando a gente está lidando com a moeda, a gente inevitavelmente está lidando também com o crédito. A necessidade de ampliação do crédito passa a impor também, em certo sentido, uma certa necessidade de aumento da moeda que o materialize no tempo presente dos fatos, e isso pode ser medido pela duração de cada um do crédito em cada uma das localidades que a gente está analisando. Então, se você tiver crédito de 10 anos, a quantidade de moeda em circulação tem que ser no mínimo 10% daquilo para que você tenha a condição de honrar com aquela dívida, 10% daquela dívida a qualquer momento. Existe um seguro contra a incerteza. E, portanto, o Keynes ele passa a ver também a moeda, e é essa a grande revelação dele para a economia, que a moeda, muito longe de ser um meio de troca, ela é a própria definição da liquidez, ela é a própria definição da capacidade dos entes econômicos de honrarem seus contratos, de permanecerem vivos economicamente. Então a moeda ela representa um seguro contra a morte econômica. E nessa medida ela é também uma proteção contra a incerteza. Ou seja, em momentos em que aumenta a incerteza na realidade que nos cerca, a percepção de incerteza na realidade que nos cerca, automaticamente os atores econômicos eles buscam a moeda como forma de proteção contra a incerteza. Então existe o que o Keynes chama de preferência pela liquidez. As pessoas preferem ter na conta bancária um saldo positivo e líquido do que dispor de riqueza numa forma que não possa ser saldada rapidamente, portanto, ao tempo de honrar os compromissos financeiros. Então não adianta nada uma indústria ter estoques até o teto de produto acabado se ela não consegue pagar
uma fatura simples de um fornecedor. O juiz decreta falência. Aquele estoque até o teto não vale nada até que ele retorne à forma dinheiro. Então esse é o dilema do capitalista. O dilema de que, na medida em que ele se afasta da liquidez, na medida em que ele se afasta da forma dinheiro, na direção de ativos, bens, direitos, indústrias, investimentos de qualquer ordem, que não sejam líquidos, que demorem depois para ser vendidos ou então sejam vendidos com grande desconto, né? O tal prêmio de liquidez. Então, se o prêmio de liquidez ele é crescente na medida em que a gente olha ativos cada vez mais especializados, né, que não podem ser vendidos, a gente começa a perceber que o capitalista incorre em crescentes riscos, porque na medida em que sobrevier a incerteza, não vai ser fácil liquidar aquele ativo e retornar para a forma da liquidez. Então, há uma garantia única, que a gente deixa a forma de liquidez na direção de um bem, uma mercadoria que renda recursos a longo prazo, por exemplo, a indústria. Então, a atividade de indústria, você abandona a forma de dinheiro, você abre mão da liquidez, você gasta, você compra equipamentos, terrenos, faz as obras, tal, constrói a indústria, papapá. E aí depois, ao longo de muito tempo, vai retornar o recurso. Então, o capitalista industrial ele tem que ter uma crença muito positiva em relação ao futuro. Nós vamos examinar isso depois. Mas, num primeiro momento, vocês já percebem que há aí uma questão de abrir mão de não apenas do bem mais valioso, a moeda, mas também abrir mão da sua segurança econômica. Por isso que o investimento é tão delicado e tão difícil de acontecer. Ele não é espontâneo. Não é como descreve o modelo do equilíbrio geral, em que dada a poupança logo o investimento. Não é isso, né? O investimento depende de muitas coisas. Uma delas, e a principal, é a confiança da sociedade no seu próprio futuro. Voltamos então com a teoria financeira do Keynes.